Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje estamos mais uma vez com uma atualização com o Jeff Rich, o sempre brilhante historiador da Austrália, que comanda o Substack e o canal do YouTube Burning Archive. Jeff, bem-vindo de volta. Obrigado pelo convite, Pascal. Bom, eu que agradeço pelas suas contribuições incríveis. É ótimo poder conversar com você de novo, até porque você tem escrito e publicado bastante sobre o que está acontecendo, do seu ponto de vista aí do outro lado do mundo, na Europa. O caso Rússia-Europa, como isso aparece para vocês na Austrália? Muita gente aqui está bem preocupada, achando que podemos estar caminhando direto para uma guerra muito maior entre a Rússia e a OTAN. E você até chama isso de OTAN 3.0. Você pode explicar um pouco o que quer dizer com isso? E como você enxerga essa situação? Para mim, é realmente bem preocupante esse risco de guerra. Muita gente tem comparado a situação com o que aconteceu na véspera da Primeira Guerra Mundial. O historiador Oj-Ani Westad publicou um livro chamado A Tempestade que Vem, que faz comparações parecidas com aquele clima de medo, desconfiança e competição entre as grandes potências que antecedeu a Primeira Guerra e acabou levando àquela catástrofe. E há uma preocupação real de que algo parecido possa acontecer de novo. Recentemente, eu também conversei com o Richard Sakwa, que está muito, mas muito preocupado com a possibilidade de a guerra atual na Ucrânia se espalhar, digamos assim, e virar um conflito mais amplo entre a Rússia e a Europa. E algumas das reações, tanto a recente cúpula de Ankara, quanto dentro da OTAN e na própria Rússia, parecem indicar que o que a OTAN está chamando de OTAN 3.0. Essa nova versão, mais europeizada, soa quase como uma declaração de guerra contra a Rússia. O especialista russo em assuntos internacionais, Dmitry Trenin, publicou um artigo chamado A Lógica Perigosa da OTAN 3.0, onde ele diz que a OTAN 3.0 significa guerra e que pela primeira vez desde 1945, a Europa se declarou inimiga da Rússia, uma inimiga implacável da Rússia. Então isso é algo muito, muito preocupante. Acho que tanto a retórica vinda da Europa, quanto parte da retórica da própria Rússia, e também, do meu ponto de vista, esse aparente esquecimento de que os Estados Unidos da América começaram tudo isso e que os Estados Unidos continuam sendo o principal contribuinte militar, a principal potência militar e o verdadeiro arquiteto da OTAN. Então, se a OTAN 3.0 é uma declaração de guerra entre a Europa e a Rússia, isso também é, na prática, uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. E eu sinto que muita gente está meio que esquecendo disso. Olha, o que me preocupa muito é que neste momento, na Europa, todas as pessoas com quem você conversa, que não fazem parte da nossa bolha, do nosso meio de comentaristas, rejeitam completamente a ideia de que toda essa guerra na Ucrânia foi basicamente provocada pelos Estados Unidos. Para elas é absolutamente claro que existe uma guerra na Ucrânia, porque a Rússia é uma ditadura expansionista e fascista, que quer ampliar seu território. E, portanto, quando terminar com a Ucrânia, vai inevitavelmente avançar sobre a Europa. Mesmo na Suíça, quando eu converso com pessoas e jornalistas, eles me perguntam: mas é possível que estados menores vivam sem garantias de segurança dadas por estados maiores? Quer dizer, de algum modo a gente precisa dissuadir os russos, certo? Se a gente não os deter, eles vão atacar. E até para os suíços eu tenho que explicar o seguinte: olha, se você faz amizade com os russos, se você faz amizade com todo mundo, então não precisa deter ninguém, certo? A dissuasão é algo que você só precisa de verdade em relação a inimigos. Mas se você constrói sua estratégia de segurança com base na lógica de fazer amizades, acaba com algo mais parecido com o que Oman tem. Parcerias de todos os lados, inclusive com o Irã. Só que essa ideia desapareceu completamente do continente europeu. Como você acha que isso está afetando agora a forma como os europeus estão encarando, não o futuro distante, mas o futuro imediato, dos próximos anos?
Como você interpreta os sinais que estão vindo da Europa? Olha, os sinais que saíram da cúpula de Ankara, com a declaração da OTAN, foram bem diferentes. Tirando o agradecimento ao país anfitrião, o texto tinha 5 parágrafos, menos de 500 palavras. Se a gente comparar com a cúpula de Vilnius de alguns anos atrás, eles produziram um comunicado de 40 páginas, bem abrangente, falando sobre o Indo-Pacífico e, enfim, sobre a dominação global da OTAN. Já essa cúpula de Ankara apresentou um comunicado que, digamos, combina com o tempo de atenção do presidente dos Estados Unidos no momento. Então eu diria que uma das coisas que saem dessa cúpula da OTAN é esse aspecto teatral e retórico, que aparece claramente no comunicado, mas é um pouco mais difícil perceber quais são de fato os processos reais por trás disso, os verdadeiros níveis de concordância e de discordância. E dá para ver claramente que existe um partido bem militante ali. Mas o principal ponto que eu percebi, e que a Europa quis destacar nessa cúpula da OTAN, foi, antes de tudo, o que seria, digamos, uma declaração de vitória antecipada na Ucrânia. O Alexander Stubb basicamente disse que a Ucrânia está vencendo a guerra, que tudo o que ela precisa para vencer é sobreviver, porque o objetivo do Putin era destruir a Ucrânia. Então, se a Ucrânia sobrevive, ela vence. Agora, é uma meta bem modesta, mas eu também entendo isso como uma forma de prender os Estados Unidos ao compromisso de continuar apoiando a luta da Ucrânia. E aí, o segundo grande resultado é o rearmamento da Europa. Todo esse processo de militarização, de certa forma, atende aos objetivos dos Estados Unidos de aumentar os gastos com defesa e fortalecer a indústria militar americana. Mas os europeus também disseram que na cúpula anterior, em Haia, eles já tinham assumido o compromisso de aumentar em 5% os gastos com defesa. E essa cúpula agora foi toda voltada para mostrar que eles conseguem colocar isso em prática. Só que, lendo nas entrelinhas, eu fico me perguntando se isso também não quer dizer que na próxima cúpula, depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, pode haver uma certa retração. Talvez um discurso do tipo: bom, a gente disse que ia cumprir esse compromisso, mas eu não estou totalmente convencido de que ele vai ser implementado exatamente da forma como foi prometido. Mas, de qualquer forma, toda essa questão de rearmamento e militarização, baseada no modelo da Ucrânia com drones, essa ideia de travar uma guerra sem perdas humanas, do ponto de vista europeu, é um componente essencial disso tudo. E aí vem o terceiro ponto, ou outro elemento: manter os Estados Unidos presos numa guerra permanente contra a Rússia. A OTAN e a maioria dos países europeus estão basicamente dizendo que a Rússia é o inimigo e que não vão permitir que os Estados Unidos recuem, como o Trump tentou fazer nos últimos 18 meses, tentando se retirar unilateralmente da guerra na Ucrânia. Então parece que essa é a posição atual. Eu só não sei até que ponto tudo isso é realmente sustentável. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou comprando alguns dos nossos novos produtos no site neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Agora, o que você acha do argumento do Brian Berlechik, de que no fim das contas, os Estados Unidos estariam meio que se afastando da OTAN? Essa história de que o país estaria pressionando os europeus e querendo se retirar. Que tudo isso, na verdade, seria só uma camuflagem para outra estratégia, aquela de divisão de tarefas. A Europa teria que lutar pelo Império Americano contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos deslocam suas forças e abrem uma nova frente. Quer dizer, eles abriram outra frente com o Irã, claro, mas a grande que eles estão sonhando é obviamente a China, o que é completamente insano, mas essas pessoas são psicopatas.
E dá para ter certeza disso, porque eles continuam produzindo esses relatórios, esses documentos de think tanks, esses chamados white papers, falando sobre uma terceira frente, sobre uma guerra com a China. E o argumento do Brian Berletti, claro, é que tudo isso é só encenação, que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos, ao dizer que estão se retirando, é apenas fazer os europeus acreditarem que precisam investir ou gastar mais dinheiro em armamentos, que no fim das contas vão ser comprados principalmente dos próprios Estados Unidos. Tudo sob o pretexto de que precisam fazer mais por conta própria. Autonomia estratégica, certo? Daqui a alguns anos, a gente vai ler que a relação entre a OTAN e a Europa melhorou de novo, que está tudo bem outra vez. E sempre que quiserem aumentar de 5% para 6% ou 7%, fingem de novo que estão se afastando. E o jogo continua. Por outro lado, tem gente que realmente interpreta o Donald Trump como alguém que quer tirar os Estados Unidos basicamente da OTAN e focar só no continente norte-americano. Em qual desses lados são se encrafam-te? Olha, eu acho que os dois tipos de argumento partem de uma compreensão equivocada sobre a natureza da OTAN como aliança e sobre a relação entre os Estados Unidos e a Europa. Quer dizer, essa ideia de continuidade de agenda, ou esse argumento de que é tudo só aparência, na minha opinião, exagera o papel dominante dos americanos. Sabe, tem toda essa conversa de que a Europa é vassala e coisas do tipo. Bom, se a Europa fosse mesmo vassala, então ela conseguiu, de forma bem esperta, virar o jogo contra o seu suposto mestre dominador nos últimos 18 meses. No fim das contas, colocou os Estados Unidos exatamente na posição que queria, comprometidos com a guerra na Ucrânia, para garantir o que consideram ser os interesses europeus de defesa e de estratégia. E eu também acho que a história da aliança da OTAN sempre foi uma espécie de cabo de guerra entre as potências europeias e as potências americanas. E isso muitas vezes não é valorizado como deveria. Na verdade, existe uma longa história de tensão e também uma longa história de parceria, em que os Estados Unidos precisaram da Europa, tanto quanto os Estados Unidos transformaram a Europa em algo subordinado. E de certa forma, para mim, a grande mentira sobre a OTAN é a ideia de que a Europa se tornou dependente dos Estados Unidos para sua defesa. Isso é verdade em alguns aspectos. Eu diria que, em muitos sentidos, a União Europeia, ou melhor, os países europeus, acabaram, digamos, terceirizando sua defesa e boa parte da sua política externa para a OTAN. E isso é um problema crônico para a Europa. Mas o outro lado é que os Estados Unidos também dependem muito da OTAN para suas ações ofensivas ao redor do mundo. Quer dizer, as bases de Ramstein, sabe? Todas aquelas bases alemãs são absolutamente essenciais para todo tipo de ação agressiva dos Estados Unidos na região da Ásia Ocidental. O mesmo vale para as bases britânicas em Chipre e todas as outras. A grande reclamação do Trump sobre a OTAN, nesse último encontro, foi que ele não conseguiu usar a OTAN, as bases europeias, como plataforma para uma ação agressiva dos Estados Unidos contra o Irã. Porque alguns países disseram, olha, a gente não quer que você use a nossa base, o nosso território, como plataforma para uma guerra de agressão. E essa foi a queixa dele. Não era que os europeus dependiam dos Estados Unidos para a defesa, era que os europeus estavam atrapalhando a ofensiva americana. E esse é um ponto muito interessante. Esse é um ponto muito bom que você levantou. No geral, a narrativa da vassalização da Europa talvez exagere um pouco essa parte da relação. Porque o que a gente vê é que os europeus são, de certo modo, vassalizados onde querem ser. Enquanto conseguirem manter essa relação, essa pressão, esse cabo de guerra contra a Rússia, e ao mesmo tempo manter os Estados Unidos totalmente engajados, comprometidos de corpo e alma, eles ficam satisfeitos em seguir o jogo e até, digamos, bajular o presidente americano, como o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, faz o tempo todo, de forma bem evidente. Mas, por outro lado,
eles também têm seus limites. Então, o Irã, ninguém, nem mesmo os alemães, nem mesmo os países bálticos, fez muito mais do que oferecer apoio retórico, certo? Quer dizer, não há nenhum tipo de compromisso militar, de forma alguma. E sim, dá para argumentar que o Tratado da OTAN e tudo mais impede isso, o que é verdade. Por outro lado, esses são os mesmos países que têm um histórico de quebrar seus próprios tratados para levar adiante suas guerras externas, contra a Sérvia ou quando mandaram tropas da OTAN para o Afeganistão. É totalmente possível fazer isso, desde que exista um acordo político. Mas o que a gente precisa reconhecer é que, nesse caso, não há esse acordo. E nesse sentido, essa narrativa de vassalização acaba exagerando um pouco a relação. Então, o que é, afinal, e você mesmo já escreveu sobre isso, já recebeu convidados nos seus programas para falar disso, que faz os europeus serem tão absurdamente hostis em relação à Rússia, a ponto de quererem adotar uma política que não estariam dispostos a aplicar, digamos, contra o Irã, e que eu diria também não aplicariam contra a China, porque é tão distante que faria ainda menos sentido. O que é, na sua opinião, que alimenta esse ódio tão intenso e interessado por tudo que vem do leste da Ucrânia? Sim, com certeza. Olha, eu acho que tem vários elementos nisso. E um deles é que a gente nunca pode esquecer o papel dos Estados Unidos nessa história. Sabe, tem gente que argumenta que existe uma guerra longa contra a União Soviética e contra a Rússia desde 1917, né? E muitas vezes uma guerra altamente ideológica. Uma guerra que foi se construindo ao longo de décadas, com instituições e tudo mais, que acabam ganhando uma certa inércia própria. Talvez essa seja uma forma melhor de entender a continuidade de uma agenda, quando você espalha forças militares pelo mundo todo. A sua agenda é, digamos, a dominação do mundo todo. Não é surpresa que isso não mude muito. Então, a gente nunca deve esquecer o papel extremamente poderoso dos Estados Unidos, para falar de forma direta, a ocupação militar contínua da Europa, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E principalmente desde a Guerra do Iraque, no começo dos anos 2000, e ainda mais depois da crise financeira global, houve um aumento constante da pressão americana sobre as elites europeias para que se alinhem a uma agenda transatlântica definida pelos Estados Unidos. E dá para ver isso, e esse é o segundo ponto, que é o que o Neil Benila menciona, a interpenetração das elites transatlânticas por um grupo comum de políticos de carreira, burocratas de carreira, oficiais militares de carreira e profissionais de mídia de carreira. O elemento jornalístico é uma parte essencial disso também. Então existe, digamos, um núcleo de elite que persegue essas agendas. Mas também há, claramente, um componente de sentimento jornalístico mais agressivo, digamos assim, em relação à Rússia, vindo da Europa. E eu acho que isso tem uma história bem profunda e antiga, sobre a qual talvez eu devesse falar. Sim, claro, com certeza. Mas também fico muito feliz que você tenha mencionado a Neil Benila, o Substack dela, o World Linus, e a análise que ela faz, porque eu acho que ela é uma das pessoas mais brilhantes que estudaram essas redes de elite. E sabe, é uma parte fascinante, porque dá para argumentar muito bem que as populações desses lugares, América do Norte e Europa, não são de forma alguma russófobas no sentido clássico. Mas essas redes de elite sim são. E, na verdade, graças a revelações recentes nos Estados Unidos, e também em parte a guerra do Iraque, e a forma como o Irã comunicou sobre isso, agora a gente tem um termo ainda melhor, mais direto, para descrever essas redes de elite. A gente pode simplesmente chamá-las de classe Epstein. Todas aquelas pessoas que aparecem nos arquivos do Epstein. E dá para ver claramente como essas redes estão conectadas entre si, e como até sabe, princesas norueguesas e por aí vai, se tornando vulneráveis suborno.
Ao mesmo tempo, eles participam, né, e pressionam uns aos outros, mas também criam muitas oportunidades entre si. Então, se você é primeiro-ministro de um pequeno país báltico, quer dizer, a qualquer momento pode subir de nível, entrar, por exemplo, na União Europeia ou até na OTAN, certo? E com isso, aumentar o seu prestígio. Assim, eles garantem que essas elites tenham menos lealdade aos próprios países e muito mais ao grupo, por meio do Bilderberg e da Conferência de Segurança de Munique. Não é algo controlado de forma centralizada, mas eles se coordenam entre si e formam uma espécie de bolha epistemológica, separada de boa parte do resto da Europa. Mas ainda fica a pergunta, por que essa parte é tão extremamente russófoba e tão hostil em relação ao leste? Olha, eu acho que existem algumas questões históricas de curto prazo que têm um papel importante. E eu também acho que a mobilização dos países do leste europeu, especialmente tanto por redes de emigrados americanos, tipo, sabe, gente como Zbigniew Brzezinski e outros, mas também, e talvez até mais, pelo Reino Unido. A Grã-Bretanha tem buscado ativamente aumentar sua influência na Europa, ampliando seu papel em segurança e defesa no leste europeu e mobilizando os países bálticos e do leste, como a Polônia e outros, dentro dessa postura anti-Rússia. E veja, o Reino Unido ainda tem colônias, territórios não autônomos no continente europeu, em Chipre e em Gibraltar. Talvez os países ao redor deles devessem levar essa questão às Nações Unidas e expulsar a Grã-Bretanha. Mas eu acho que existe uma história mais profunda aí, sobre a qual eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das narrativas que colocam a Rússia contra o Ocidente. E também, de certa forma, sobre a russofobia, que na verdade remonta ao final do século XVIII e ao início do século XIX. Desculpe, na verdade, ao início do século XVIII. Então, é aquele período, sabe? A Era das Revoluções. Mais ou menos de 1750, 1770, até 1830, 1870. A gente acabou de celebrar os 250 anos da Declaração de Independência. Esse é, na verdade, um evento central nesse processo. E o que o historiador John Darwin, amplamente visto como o grande nome da história dos impérios, e curiosamente quase ignorado pelo universo dos podcasts de geopolítica, basicamente argumenta é que o que acontece nesse período é a formação de uma grande Europa, ou seja, a Europa em si, os Estados Unidos, como a extensão ocidental da Europa, e a Rússia, como, digamos, a extensão oriental da Europa. E ao longo dessa série de eventos, esses espaços acabam se aproximando, claro, com diferenças significativas, diferenças nacionais, políticas e tudo mais, mas formando uma zona ampla, com interesses geopolíticos, identidades culturais e valores políticos em comum, dentro de um sentido mais geral, uma espécie de identidade liberal. A form of liberal identity. And this period, 1750 to 1830, E esse período, de 1750 a 1830, é realmente um momento crucial em que, sabe, a gente fala em 500 anos de colonialismo da Europa Ocidental, mas é justamente nesse ponto, entre 1750 e 1830, que a Europa, a chamada Grande Europa, se separa do resto do mundo e se torna muito mais poderosa, muito mais confiante, digamos assim, no próprio poder, a ponto de se impor sobre o restante do mundo. A gente vê isso acontecendo na Ásia. É também o período em que os britânicos conquistam a Índia, o que é um evento tão decisivo quanto qualquer outro nessa história. E depois, já no século XIX, a expansão segue para a África. Até esse momento, o domínio europeu sobre o mundo ainda era, na verdade, bem limitado. European dominance in the world is actually quite small. So it's at this point that there's really a common Então é nesse ponto que existe de fato um senso comum de que essas três regiões fazem parte do Ocidente. E o Ocidente se vê como uma missão civilizatória, uma missão imperial, que também se projeta pelo mundo. Mas por trás disso, há tensões enormes sobre até que ponto cada uma dessas partes realmente se enxerga como pertencendo ao mesmo conjunto.
Veja, os Estados Unidos se definem como o novo mundo, com aquele espírito de fronteira e tudo mais. O que, como John Darwin descreve, é basicamente o mito clássico do colonizador, a história do excepcionalismo americano. E no fim das contas, essa é a base histórica do chamado excepcionalismo americano, que na verdade é só um mito. Mas veja, a Rússia também faz parte dessa história. E a Rússia é um país que tem um histórico de expansão colonial, de missões civilizatórias e tudo mais. Só que, sabe, a Europa Ocidental enxerga a Rússia como uma potência asiática comprometida, com a qual também tem conflitos, que não conseguiu se livrar do seu passado mongol, do seu passado eurasiático, e que ainda é, de certa forma, uma sociedade mais autocrática. Então existe, ao mesmo tempo, um sentimento de pertencimento, mas também a sensação de que esses quase vizinhos ainda são estranhos. Eles são diferentes de nós. E eu acho que isso é uma das forças que alimentam, ao longo do tempo, esse tipo de russofobia que acaba surgindo. Então, é esse tipo de sentimento de pertencimento, mas cercado de muita tensão. E isso acaba alimentando esse crescimento, ou essas ondas, de medo e aversão. É importante destacar que isso não é algo constante ao longo do tempo. Muda, sabe? E muda também no seu caráter. Parte do sentimento anti-russo e anti-eslavo do final do século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial, é tão racista quanto qualquer outro. É abertamente racista. Como você mencionou na sua entrevista recente com Yakov Hrubkin, é muito parecido com o tipo de antissemitismo que surge na mesma época. Então há várias figuras culturais, políticas e ideológicas importantes que expressam de forma fundamentalmente civilizacional ou explicitamente racista a ideia da inferioridade dos eslavos, da inferioridade dos russos. Quer dizer, o meu exemplo clássico disso é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, um dos grandes romances do século XX, publicado em 1924. O livro retrata a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, naquele momento em que tudo estava prestes a mudar. E ele tem vários personagens russos que são apresentados como meio asiáticos, vagamente bárbaros, sem seguir os costumes civilizados. Então aí já existe esse tipo de russofobia. Mas depois, em 1917, vem a Revolução Russa, e isso se torna uma grande ruptura. A separação da Rússia e do mundo russo, da União Soviética, em relação ao Ocidente. É, digamos, o grande divórcio entre a Rússia, a União Soviética e o Ocidente. E a partir daí, os Estados Unidos passam a ter um papel enorme em reforçar esses estereótipos sobre a Rússia e os vermelhos, o chamado judeu-bolchevismo. E todo o resto que foi se transformando e se adaptando ao longo do tempo. Eles chegaram a chamar isso de judeu-bolchevismo. Let us authority you. Sim, não. Esse era realmente um termo. Sim, era um termo muito comum mesmo. Até nos Estados Unidos. Quer dizer, saiu recentemente um livro excelente do historiador britânico Mark Mazower, que vive nos Estados Unidos, chamado Sobre o Antissemitismo, uma palavra na história. Ele explora a história do antissemitismo, que surge como palavra por volta da década de 1870 e que originalmente era um grito de guerra dizendo: temos orgulho de ser antissemitas. E isso também se baseava numa ideia do fim do século XIX sobre nações de raça, que não tinha nenhuma base científica real, mas que na época era vista como racismo científico. A ideia de que os irlandeses eram uma raça separada, os eslavos outra, e assim por diante. Todas essas categorias inventadas de diferentes tipos de humanidade. Então sim, era um termo que foi criado naquela época. E judeu-bolchevismo. Erismo o oftovenatamente list. Was absolutely used explicitly at that time. Talvez esse seja um tema para outra ocasião. Analisar como essa ideia de algo judaico alguma coisa foi usada ao longo do tempo para justificar ou para deslegitimar
o que quer que fosse o objetivo político do momento. Isso, na verdade, nos leva de novo àquela conversa com Yakov Rapkin e algumas outras discussões que eu tive aqui no canal sobre russofobia, que também foi o tema da conferência na Rússia que eu participei recentemente. E essa experiência me fez pensar bastante sobre o quanto certas afirmações sobre povos ou grupos acabam sendo politizadas. E embora eu goste muito de entrar nos detalhes de como certas políticas externas evoluem com o tempo, aí é preciso olhar para as declarações de ministros das relações exteriores, de presidentes e por aí vai, e comparar com o que era dito, sei lá, 4 anos atrás, para ver como as coisas mudam. Certo, isso é algo que dá para fazer num nível mais micro. Por outro lado, a gente também pode fazer uma análise mais macro, como você mencionou antes, e se perguntar se não são justamente esses movimentos civilizacionais das sociedades que acabam determinando o que é possível nas políticas externas do futuro. E o que você mencionou antes, é claro que havia, de um lado, o impulso dos europeus em direção ao Ocidente. E esse impulso é, por natureza, também genocida, que dependia da eliminação das populações nativas do continente norte-americano e também da Austrália. Mas vamos focar no mundo atlântico, certo? Então, de um lado, a gente tinha esse movimento, e a guerra entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, a Guerra da Independência, era, na verdade, muito mais uma disputa sobre qual grupo de brancos ia mandar, e não se os brancos iam mandar, certo? Ficava claro que quem quer que vencesse provavelmente continuaria o mesmo projeto, expandir ainda mais para dentro da América do Norte. Por outro lado, havia a Rússia e a expansão para o leste. E um ponto que o Yakov Rabkin destacou é que a forma de expansão da Rússia sempre foi integradora. Eles incorporavam quem já vivia nessas terras e faziam dessas pessoas parte do próprio país. E isso fazia parte do que significava ser russo. E aí isso entra em choque com a postura muito mais racista da Europa Ocidental, que é mais ou menos assim: a gente precisa fazer essas pessoas desaparecerem e substituí-las por nós mesmos. E se elas não forem substituídas, então, bem, olha o que os russos estão fazendo. Eles são as hordas, a horda dourada. São os asiáticos, certo? São o outro. E esse jeito de colonialismo da Europa Ocidental parece ser por natureza hostil a isso. E é aí que talvez a gente possa resumir tudo de novo em racismo. Eu não sei se isso é uma simplificação exagerada. Provavelmente é. Mas o que você acha desse tipo de coisa? Olha, é uma ideia bem interessante. Quer dizer, voltando àquela noção de que no começo do século XIX surge uma espécie de zona cultural comum, com diferenças, claro, mas também com características compartilhadas, o que a gente pode chamar de uma grande Europa. E isso inclui a América do Norte, com o Canadá, os Estados Unidos e a Rússia. A gente costuma falar em racismo europeu, mas entre essas 3 regiões, a América do Norte foi a que teve as instituições, os sistemas e as políticas racistas mais sistemáticos, duradouros e explícitos. Leis, práticas de trabalho, políticas de migração e por aí vai. Tudo isso fazia parte. Então, quando a gente fala em racismo europeu, acho que sempre vale a pena qualificar e dizer racismo euro-americano, para não deixar os Estados Unidos de fora dessa conversa. Porque, mesmo no século XIX, os Estados Unidos já eram excepcionais no uso da escravidão e na forma como justificavam políticas explicitamente racistas dentro do próprio Estado, dentro das próprias fronteiras nacionais. E da mesma forma, sabe, a dimensão genocida disso. A Guerra de Independência Americana foi, ao mesmo tempo, uma guerra por autonomia local, mas também uma guerra contra qualquer limitação que impedisse os colonos americanos de capturar, ou melhor, de roubar as terras das nações indígenas. A doutrina Monroe, da mesma forma, era basicamente uma forma de dizer: não se metam nas nossas guerras, que acabaram se tornando guerras genocidas nas décadas de 1820 e 1830, contra as nações indígenas da América também. Pronto, precisava tirar isso do peito. E agora perdi o fio da pergunta, Pascal.
Desculpa. Ah, você estava falando da dimensão civilizacional disso, né? Oh, you were talking about the sort of civilizational dimension of it. Is that right? Sim, sim. Civilização é um conceito que pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo agora. Ou, se a gente usar esse conceito, ele vai ser só, sabe, uma espécie de cobertura inútil em cima daquilo que realmente deveríamos tentar compreender. Porque às vezes, esses grandes conceitos acabam escondendo muito mais do que ajudam a revelar. Então você acha que civilização é algo que pode realmente nos ajudar? É isso. I think civilizations is generally not a Eu acho que civilização não é exatamente uma forma muito útil de enquadrar os tipos de disputas geopolíticas que a gente vê hoje. Quer dizer, civilização é um daqueles grandes conceitos complexos da história. Tem uma longa trajetória de estudo, mas foi mais mal usada do que bem aproveitada. Eu mesmo já escrevi sobre vários conceitos relacionados a isso. E nos últimos tempos, essa ideia de Estado civilizacional voltou com força. E de certa forma, isso é um efeito de longo Fred Tamir Hunting do choque de civilizações. E o fim de o Hunt contas de civilizações justamente como choques. And in effect, Huntington really defined civilizations as if you look at the detail of his book, Olha, se você prestar atenção nos detalhes do livro dele, na forma como ele classifica as várias civilizações, são mais ou menos 8 que ele define ao redor do mundo. O que por si só já levanta uma questão. Será que existem mesmo 8 civilizações? É algo basicamente religioso, uma espécie de racionalização dos conflitos do pós-Guerra Fria para os Estados Unidos. Então, por exemplo, o Japão é definido de um jeito diferente da China. E ele tem esse conceito de mundo ortodoxo, que, veja só, nem inclui a Grécia e todo o resto. and all the rest of it. And I feel that civilizational E eu acho que quando a gente fala em civilização, pensando em civilizações, o melhor é encarar isso como um tipo de processo. Tem um historiador que define civilização como um processo de adaptação do ambiente às necessidades humanas, e não como um tipo de progresso ou uma forma específica de sociedade. Mas eu acredito que grandes estados, ao se formarem ao longo do tempo, acabam desenvolvendo suas próprias culturas e seus próprios modos de governar. E muitas vezes, quando as pessoas falam sobre essas diferenças civilizacionais, elas acabam reduzindo uma história muito complexa a características simplistas, quase essenciais. Tipo, quando dizem que o Irã é um estado civilizacional de 5.000 anos, será que isso realmente representa toda a complexidade e os conflitos de 5.000 anos de história persa? Mas eles estão, meio que resumindo, alguns dos padrões e estilos de diplomacia que são diferentes entre, sabe, Rússia, China, Europa, América do Norte e por aí vai. E eu acho que tem um certo fundo de verdade nesses modos de conduzir as relações entre estados, de fazer diplomacia e tudo mais, que foram realmente muito importantes. Mas eu também acho que algumas das tendências globais mais amplas, que aconteceram nos últimos 200 anos, trouxeram algo muito mais. Bom, apesar de as civilizações, digamos assim, terem se desenvolvido de formas separadas, houve também muito diálogo, muita troca e mistura de culturas e civilizações. Principalmente nesses últimos 200 anos, com as várias fases do que a gente pode chamar de globalização. Então, todas essas civilizações separadas de que estamos falando são, na verdade, misturas de diferentes culturas. Existe um escritor martinicano francês, Édouard Glissant, que fala sobre um conceito chamado criolização. Ele criou esse termo originalmente para descrever o tipo de cultura caribenha. Mas eu acho que isso também deveria ser aplicado a algumas dessas ideias de choque de civilizações. Se a gente olhar para a cultura civilizacional russa, ela foi moldada de forma muito profunda pela herança mongol. Foi moldada pela experiência do Império Russo. Foi moldada pela experiência da União Soviética. E também foi moldada por esse longo sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, de rejeição em relação ao Ocidente, que dura há centenas de anos.
the sense of being rejected by the West. And it's developed a whole series of institutions and cultures. E isso acabou criando toda uma série de instituições e culturas nesse caminho que realmente moldam a política externa. Então eu acho que ter consciência desse tipo diferente de cultura, dessas instituições, dessas formas de agir e de enquadrar os problemas, é algo bem importante. E é algo que nunca é tratado de forma adequada por aquela análise realista que transforma tudo, sabe, num modelo de teoria dos jogos, onde algumas grandes potências estariam apenas maximizando racionalmente seus interesses nacionais umas contra as outras. Maximizing their national interest against each other. Pois é, essa também é uma das minhas maiores críticas à escola do realismo, que eu realmente acho que é, provavelmente, a mais importante dentro das relações internacionais. Mas, infelizmente, ela não deixa espaço suficiente para questões como as diferenças reais e profundas entre as várias abordagens culturais e tudo mais. Basicamente, a escola realista parte do princípio de que todo país do mundo vai agir como os euro-americanos. O jeito que os euro-americanos constroem seus estados seria o jeito que todo mundo constrói os seus. E por causa disso, eles estariam em competição constante, porque seria uma ameaça constante uns para os outros. O que, aliás, é algo bem típico da Europa. Essa tendência de sair por aí tentando eliminar todo o resto. Além disso, essa linguagem dúbia e tudo mais, um conjunto de regras para a gente, outro conjunto de regras para vocês, isso também é por natureza uma dessas coisas racistas, né? A classificação, a estratificação da sociedade e o tratamento das pessoas de acordo com regras diferentes. A gente vê isso se repetindo o tempo todo. Mas tudo isso acaba ficando de fora, claro, da análise de poder, que se baseia apenas na diferença de poder entre os diferentes atores do Estado. I think it comes out too in the sort of realist analysis. Acho que isso também aparece nesse tipo de análise realista da russofobia, se quiser chamar assim. Quer dizer, talvez a gente devesse chamar de antirrussismo ou algo mais simples. Mas o valor de usar o termo russofobia é que ele chama atenção para uma das principais características desse fenômeno. É uma emoção. É medo e aversão, entende? E eu acho que os realistas têm muita dificuldade para lidar com isso. Então, por exemplo, a análise do Glenn Dizin sobre a russofobia é basicamente que se trata de propaganda movida por conflitos entre grandes potências ou por questões geopolíticas, que exploram o fato de que as pessoas têm sentimentos e nem sempre agem de forma racional. Have feelings and don't always act rationally, but in truth, most of us. Mas na verdade, a maioria de nós, quer dizer, todos nós temos sentimentos. Todo o nosso comportamento é movido em parte por emoções, e muito. E eu realmente acho que não dá para entender completamente o fenômeno da russofobia sem compreender e lidar com o lado emocional disso. É preciso tratar como algo que acontece dentro de uma resposta emocional socialmente estruturada a uma história de guerras, a uma história de alienação em relação a uma sociedade e uma cultura diferentes, mas também de interdependência com essa cultura. E além disso, lidar com a ambivalência de ao mesmo tempo depender dela e se sentir alienado em relação a ela. But also feeling alienated from that culture. And you can see that, I think, in the contemporary Europe. E dá para ver isso, eu acho, na forma como a Europa tem reagido à Rússia hoje em dia. Um dos pontos centrais nesse conflito entre Europa, Rússia e Estados Unidos, nos últimos anos, tem sido a dependência europeia do fornecimento de energia russa. Isso gerou reações ambíguas entre os líderes europeus. Também provocou raiva e ressentimento entre os americanos, que há muito tempo tentam fazer a Europa depender dos Estados Unidos por seu abastecimento de energia. Mas, ao mesmo tempo, criou esse sentimento de medo e repulsa, de reconhecer que sim, existe uma interdependência com a Rússia, mas que causa desconforto, porque eles ainda são de certa forma estranhos para nós. They're also they're strangers to us. So this dependence upon but fear of strangers, I think. Então essa dependência, mas ao mesmo tempo o medo de estrangeiros, eu acho que é um dos fatores que sustentam a russofobia.
assim como acontece com muitas outras formas de antissemitismo. Acho que dá para interpretar algumas das ondas de antissemitismo ao longo do tempo como uma reação parecida a essa interdependência em relação a um grupo dentro da própria sociedade, como aconteceu na Alemanha e no leste europeu no século XVIII. No século XVII, na comunidade polaco-lituana, houve uma grande explosão de violência antissemita, que foi em parte uma reação contrária a algo que também era, digamos, movido pelo ódio a grupos externos. Was partly, if you like, driven by out-group hatred, but it was also a backlash against the stronger. Mas também foi uma reação contra o papel cada vez mais forte das comunidades judaicas, que tinham fugido das expulsões da Europa Ocidental, se mudado para a Polônia ao longo de alguns séculos e passado a ter um papel importante nas cidades, no comércio, em várias áreas, o que acabou gerando ressentimento em outros grupos sociais. E isso explodiu numa onda de violência terrível, que aconteceu basicamente na região que hoje é a Ucrânia. Então, esse padrão de dependência, e ao mesmo tempo de medo dos estrangeiros, é uma ideia que outro historiador, Jeremy Adelman, vem desenvolvendo como uma forma de recontar a história dos últimos 200 anos, mais ou menos, da globalização. Ele redefine a globalização como interdependência, sabe? Mercadorias circulando pelo mundo todo e as pessoas também se deparando com... Bom, desde meados do século XIX, imagens fotográficas de gente de todas as partes do planeta e notícias chegando quase que instantaneamente de todos os lugares. Então o mundo se torna um lugar mais íntimo, onde as pessoas precisam lidar com suas reações diante de estranhos dos quais também dependem. E isso pode gerar uma resposta colaborativa, solidária, amigável, altruísta, mas também pode despertar uma reação ressentida, predatória, competitiva. E a história, sabe, ele meio que interpreta os últimos 200 anos como um movimento que oscila entre esses tipos de resposta. E no momento, eu acho que a gente está vivendo uma fase de resposta mais predatória por parte dos Estados Unidos. Aquela ideia de tornar a América grande de novo, enfraquecendo todo o resto. A Europa querendo fechar as portas para os migrantes e também restringir o acesso às fontes de energia das quais ela mesma depende. E junto com isso, um enfraquecimento de tantos diálogos multilaterais, interculturais e das próprias instituições das Nações Unidas que poderiam incentivar uma resposta mais cooperativa e altruísta. Promote a more cooperative, altruistic response. A gente pode passar os últimos minutos falando um pouco sobre o que todo esse ambiente causa na Austrália, já que você está aí? Existe russofobia por aí também? Digo, a Austrália também é uma das colônias de povoamento da Europa, certo? E o resultado disso tudo? Como essa questão da Rússia está ligada e influenciando a Austrália? Porque, por um lado, sim, o país faz parte desse projeto europeu, mas, por outro, está bem distante. E já se passaram várias décadas, até séculos, de desenvolvimento independente, além de que a composição étnica da Austrália está mudando. Como é que o debate público sobre a Rússia está acontecendo aí agora? Olha, a cultura pública da Austrália é bem hostil em relação à Rússia. Politicamente, o país tem se posicionado de forma muito firme ao lado da Ucrânia. Houve várias ações do governo australiano contra a embaixada russa em Canberra. No nível político e da mídia, a postura tem sido realmente bem forte. Quando a guerra começou, a guerra na Ucrânia, eu estava estudando russo, fazendo aula de língua russa com uma professora russa imigrada. E a comunidade russa, de certa forma, teve que se esconder, sabe, ficar mais discreta. Had to go underground to some degree. They couldn't organize community festivals. Eles não podiam organizar festivais comunitários. Houve tentativas de proibir esses festivais. E já faz bastante tempo que existe na Austrália uma comunidade ucraniana ex-soviética, de imigrantes, que também tem pressionado bastante por esse tipo de coisa. Então, isso acabou se tornando um elemento bem forte nessa história.
Mas eu acho que, em parte, também tem uma base popular mais ampla. Quer dizer, eu não concordo totalmente com a ideia de que o povo em si é tranquilo e que só as elites alimentam a russofobia. Eu acho que, de novo, isso tem a ver com aquele medo de depender de pessoas de fora, de estranhos. As pessoas estão vendo uma apresentação seletiva das notícias. Elas veem algo terrível acontecer e têm uma reação humana, compreensível, que desperta medo e repulsa. E eu acho que, até certo ponto, isso também está ligado a grupos que carregam ressentimentos históricos contra a Rússia, de um tipo ou de outro. Então, por exemplo, os imigrantes do antigo bloco soviético, os ucranianos e assim por diante. A russofobia, ou o sentimento anti-Rússia, está muito presente e ativo na Austrália, assim como o pró-americanismo. Mas sabe, a Austrália é uma grande oportunidade perdida. Por quê? It's a great missed opportunity in a way because, Australia is this extraordinary. Porque veja, a Austrália é uma sociedade multicultural extraordinária. E quando as pessoas dizem isso, lá na Europa ou nos Estados Unidos, muita gente pensa, multicultural, que palavra estranha. Mas na Austrália esse termo sempre foi amplamente aceito. Ou pelo menos era, até bem pouco tempo atrás. Certo? Acho que mais ou menos metade do país tem pelo menos um dos pais nascido no exterior. E cerca de 30% da população veio de fora, nasceu em outro país. Hoje, o maior grupo de pessoas nascidas fora da Austrália vem da Índia. Por muito tempo esse grupo era o de origem britânica, mas agora é o indiano. E se a gente incluir os outros países do sul da Ásia, a diferença é ainda maior. A maior parte vem dessa região. Além disso, há também uma população muito grande de pessoas nascidas na China, vivendo na Austrália. Chinese-born population in Australia as well. So the character of Australians. Então, o caráter da sociedade australiana é profundamente multicultural. Quer dizer, tem uma mulher russa do outro lado da rua, tem chineses por aqui, americanos ali. Isso faz parte do tecido básico da vida cotidiana. Mas também tem havido na Austrália uma certa reação contra isso. Porque você sabe, surgem questões sobre controle de fronteiras, migração, todas essas coisas. Como distribuir os riscos e os benefícios econômicos da migração. E hoje, na Austrália, o principal partido conservador, o principal partido de direita, acho que talvez até o mais forte nas pesquisas agora, é um partido chamado One Nation, que existe desde os anos 90. E a base emocional dele sempre foi essencialmente um partido com uma postura contrária à imigração. Its emotional base is basically being an anti-migrant party, and it's partly been. E isso tem sido em parte alimentado recentemente por um tipo de retórica de direita americana e europeia que chega até a gente pelos meios de comunicação controlados pela imprensa de Murdoch e também pela ABC. E também tem sido impulsionado pela fraqueza institucional do Partido Conservador tradicional da Austrália, o Partido Liberal, que perdeu o governo depois de muito tempo, vem passando por sucessões constantes de liderança e não parece saber bem para onde está indo. Mas, para pessoas como eu, que cresceram com a ideia de que todo mundo na Austrália aceita o multiculturalismo, é realmente chocante e até difícil de entender ver surgir, de repente, um partido do tipo AfD se tornando uma força política relevante no país. Dentro disso, porém, a russofobia não tem um papel importante. A reinformação sang stopad si por 33 spats para aggressiv de mer estranho da Ásia para os últimos tempos. Significant growth of South Asian migration in Australia over recent times. Interesting. We need to dedicate Interessante. A gente precisa dedicar mais alguns episódios em breve para falar da Austrália, porque é um microcosmo que merece ser estudado com mais atenção. Também é um caso interessante para testar algumas suposições sobre os europeus e sobre esse tipo de relação euroatlântica. É como se ela estivesse ali se oferecendo para ser analisada, sabe? Tipo, se você quiser estudar mais uma das colônias ultramarinas, tá aqui uma boa opção. It's also an interesting. Também é uma forma interessante de observar a relação entre a Índia e a China. O Narendra Modi acabou de visitar a Austrália e também o Japão. Então, sim, acho que isso vai ser bem interessante. Yeah, no, I think that would be really interesting.
Okay, we'll do that. Certo, vamos fazer isso. Vamos sim. Nesse caso, vamos encerrar por aqui. Para quem quiser te acompanhar, claro, todo mundo, é só ir no Substack e no canal do YouTube do Burning Archive. O canal do YouTube tem o mesmo nome, né? Burning Archive. Same name, right? Burning Archive. It's called Sim, o nome é The Burning Archive e o Substack fica em jeffrich.substack.com. Você vai incluir alguns links aí embaixo. down below. I will include the link. Vou deixar os links aqui embaixo. Pessoal, confiram o trabalho do Jeff, é fantástico. Jeff Rich, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you so much for your time today. Valeu, Pascal.